Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal. Fiquem com a leitura das cartas 41 e 42. Carta 41, Viena, 19 de abril de 1894. Caríssimo amigo, sua amável carta põe termo a minhas reservas e meu desejo de poupá-lo. Sinto-me justificado para escrever-lhe sobre o meu estado de saúde. As notícias científicas e pessoais virão depois, no final. Já que todos precisam da influência sugestiva de alguma outra pessoa para conseguir uma suspensão temporária das próprias críticas, de fato não coloquei nada a acesso entre os lábios desde então. Faz hoje 3 semanas e hoje já consigo observar os outros fumando sem invejá-los e até voltar a imaginar a vida e o trabalho sem esse esteio. Não faz muito tempo que atingi esse ponto. Além disso, o sofrimento da abstinência tem sido muito maior do que eu imaginava, mas isso naturalmente é óbvio. Menos óbvio, talvez, é meu estado de saúde em outros aspectos. Logo depois da suspensão, houve alguns dias toleráveis e comecei a redigir para você o estudo do problema da neurose. Sobreveio então, repentinamente, um agudo sofrimento cardíaco, maior do que jamais tive quando fumava. A mais violenta arritmia, tensão constante, pressão, ardência na região cardíaca, pontadas agudas descendo pelo braço esquerdo e uma certa dispneia. Tudo isso essencialmente em ataques que se estendem continuamente por 2/3 do dia. A dispneia é tão moderada que se chega a suspeitar de alguma coisa orgânica, e com ela um sentimento de depressão que assumiu a forma de visões de morte e separação, em lugar do costumeiro frenesi de atividade. As indisposições orgânicas diminuíram nos últimos 2 dias. O humor lipemaníaco persiste, tendo porém a gentileza de dissipar-se subitamente, como fez na noite passada e hoje ao meio-dia, e de deixar atrás de si um ser humano que novamente anseia com confiança por uma vida longa e pelo prazer indiminuto de retomar a batalha. É muito aflitivo para um homem da medicina que passa todas as horas do dia lutando para alcançar a compreensão das neuroses, não saber se está sofrendo de uma depressão branda lógica ou hipocondríaca. Ele precisa ser ajudado nisso. Assim, na verdade, recorri a Breuer ontem à noite e lhe disse que, na minha opinião, o distúrbio cardíaco não era compatível com o envenenamento por nicotina. Em vez disso, suponho ter uma miocardite crônica que não tolera o fumo. Lembro-me também perfeitamente de que a arritmia surgiu de modo bastante repentino, em 1889, após meu ataque de gripe. Tive a satisfação de ouvir dele que poderia ser uma coisa ou a outra, e que eu deveria ser examinado logo. Prometi fazê-lo, mas sei que a maioria desses exames não revela nada. Não sei até que ponto se pode estabelecer uma diferença entre as duas coisas, mas penso que deve ser possível fazê-lo com base em sintomas e eventos subjetivos, e que vocês aí sabem o que depreender disso tudo. Desta vez, estou particularmente desconfiado de você, pois essa minha história do coração é a única em que ouvi fazer afirmações contraditórias. Da última vez, você a explicou como sendo nasal e disse que estavam ausentes os sinais percursivos de coração afetado pela nicotina. Desta vez, mostra-se realmente muito preocupado comigo e me proíbe de fumar. Só posso entender isso se presumir que você quer esconder de mim o verdadeiro estado de coisas, e rogo-lhe que não o faça. Se me puder dizer algo de definitivo, simplesmente diga. Não tenho opiniões exageradas sobre minhas responsabilidades ou minha indispensabilidade. E suportarei com grande dignidade a incerteza e a expectativa de vida abreviada, ligadas ao diagnóstico de miocardite.
Ao contrário, poderia até tirar proveito disso, organizando o restante de minha vida e desfrutando integralmente do que me resta. Foi doloroso perceber que, na eventualidade de uma doença crônica, eu não poderia contar com a possibilidade de realizar um trabalho científico, já que fiquei completamente impossibilitado de trabalhar. Não examinei seus lindos casos clínicos e o estado atual da teoria das neuroses interrompeu-se em meio a uma frase. Tudo está como no castelo da Bela Adormecida, quando foi subitamente tomado pela catalepsia. Como esses últimos dias, sem dúvida, trouxeram algum alívio, espero logo ter me posto em dia e então farei um relatório. Guardarei em mente sua observação sobre o diário. Você tem razão. Eu também não gostava particularmente da senhora E.R. Talvez lhe esteja fazendo uma injustiça quando a classifico de prato de carne. Abre aspas, galinha choca, fecha aspas. De prato de legumes. Abre aspas, raiz repugnante, fecha aspas. É fácil crer que a análise lhe tenha sido desagradável. Com isso, ela apenas confirmou a ideia de, abre aspas, defesa, fecha aspas. Também escapuliu de mim pela terceira vez. No mais, posso dar-lhe um atestado de boa conduta. Ela é anestésica, além de ser um caso de anseio não satisfeito, melancolia, nada de angústia, portanto, nada também de relações sexuais, se é que fui corretamente informado. Naturalmente, não lhe revelei que já sabia do Ofra antes. Ela imagina que ninguém suspeita de coisa alguma e me odeia como uma possível fonte de traição. Afora isso, nada tenho de novo sobre a teoria das neuroses, mas continuo a colher material e espero que venha a transformar-se em alguma coisa. As muitas novidades que você anuncia devem significar que finalmente você está quase ininterruptamente bem disposto. Tenho pensado na etiologia de sua segunda dor de cabeça. Não creio muito nela. Você não prefere a ideia das células cibriformes? A gurizada e a esposa vão bem. Esta última não é minha confidente nos delírios da morte. Bastante supérfluos, de qualquer modo. Tão logo possa voltar a trabalhar, mandar-lhe-ei um maço de casos clínicos interessantes. Com saudações muito cordiais à sua prezada esposa e a você, e agradecendo a sua carta, seu Sigfreud. Carta 42, Viena, 25 de abril de 1894. Meu caro amigo, você escreveu com tanta amabilidade que não posso deixá-lo esperar até que eu tenha algo a dizer. E devo, isto sim, informá-lo sobre acontecimentos cotidianos. Certamente o considero mais competente do que qualquer outra pessoa para fazer um diagnóstico diferencial nessas questões delicadas, e mais uma vez deixei-me confundir sobre como entender meu estado. Breuer, por exemplo, aceitou calmamente a possibilidade de uma insuficiência cardíaca não tóxica. Aparentemente não tenho nenhuma dilatação do coração. Os ruídos cardíacos separados, arritmias similares continuam, apesar da minha abstinência. Minha libido foi há muito subjugada. 1 grama de digitalina em 2 dias diminuiu consideravelmente as indisposições subjetivas e, ao que parece, influenciou também a arritmia, a qual, no entanto, identifico sempre que deparo com alguma ressonância do pulso. Minha depressão branda, a fadiga, a incapacidade de trabalhar e a dispneia discreta pioraram bastante. É esse o estado inalterado. O fato de que não deixarei este belo mundo sem convocá-lo para uma despedida pessoal
foi decidido em minha mente desde que comecei a me sentir adoentado. Não creio, porém, que venha a estar em condições de aceitar sua oferta no futuro próximo. Contudo, a tortura e o escoamento inútil do presente me ferem mais do que qualquer possível prognóstico insatisfatório. Dentro de poucos dias, vou enviar-lhe diversas páginas de matéria-prima, um rápido esboço de uma análise em que é possível enxergar as próprias raízes da neurose. Ainda não consegui recompor-me a ponto de preparar um resumo para você, e isso me aborrece enormemente. De fato, era bem diferente em outras épocas. A total calmaria social e científica tem me causado toda sorte de preocupações. Sinto-me melhor quando estou em meio ao meu trabalho cotidiano. Espero que você, pelo menos, esteja bem. Creio que durante uma hora inteira, nesses dias, cheguei, na verdade, a ficar contente com minha doença. Deve ter sido a ocasião em que recebi sua carta. Saúdo cordialmente a você e sua querida Ida, e o mesmo faz minha família, seu Sig Freud. Tem uma nota de quando Freud se refere à sua libido, quando ele diz que minha libido foi subjugada. Pelo contexto, parece provável que o Freud se esteja referindo ao desejo de fumar e não ao desejo sexual. Peço que curta o vídeo e agradeço por você assistir ao canal.